Olá pessoal, meu nome é Thiago, sou engenheiro da EcoEng e hoje eu vim aqui para explicar um pouco para vocês o que seriam os MPPT, que são as siglas utilizadas em inglês como Maximum Power Point Tracking, que é utilizado nos inversores string. Esses inversores eles possuem algumas divisões dentro dele que a gente vai estar explicando nesse vídeo. Olá pessoal, então vamos lá dar início então à explicação dos MPPT, tá? Para que vocês entendam um pouco o que seriam essas divisões, tá ok? Então dentro dessa divisão do MPPT, que daí é o Maximum Power Point Tracking, ele é cada inversor, no caso dos inversores strings, tá? Então hoje nós temos os inversores string, que é os inversores mais tradicionais, que é hoje o que vocês encontram como o Fronius, Canadian, ABB, Sofar, Solis, né, Renovid. Então temos esses tipos de inversores que é os hoje mais vendido no Brasil, né? Então eles possuem cada inversores desse, dependendo da sua potência, né, da sua marca. Eles existem então de um MPPT, né, que possui um MPPT, outros possuem 2 MPPTs, 3, 4, né, então e assim adiante, né? Então tem alguns inversores grandes aí que eles estão possuindo até 6 MPPT. O que seriam exatamente os MPPT? Os MPPT, eles são as divisões que você consegue deixar dentro do inversor da posição, né, da inclinação, da orientação dos seus módulos. O que seriam isso? Então a gente hoje está aqui com essa imagem para vocês darem uma olhada, tá? Essa imagem aqui nós podemos ver então que a gente temos várias orientações daí, né? Tanto acredito eu que a inclinação seria a mesma, mas a orientação dela é bem variável. Então vamos dizer que aqui nós temos para um lado esses inversores aqui, apesar que aqui eu não sei se eles seguem a mesma linha, porém se eles estiverem um pouco diferente já muda um pouco a orientação, não é uma orientação totalmente igual as duas aqui, né? Então a gente temos aqui uma, duas, né? Aqui eles têm provavelmente deve ser sul, então eles inverteram aqui para que possa ser orientado para o norte, mas tem que ter muita cautela nessa questão de você inverter os módulos de sul para norte, para que você mantenha a mesma inclinação onde você vai fazer a ligação dos MPPT. Nesse caso dessa imagem, eu não sei bem se eles dividiram, como que foi as divisões, né? Em alguns casos, por você ter várias orientações, você acaba dividindo em inversores menores, né? Então, por exemplo, ao invés de eu instalar um inversor de 6 kW com 2 MPPT, que eu conseguiria fazer só 2 divisões, eu colocaria 2 inversores de 3, né? E aí cada um deles tem 2 MPPT, então eu ficaria com 4 MPPT. Então eu conseguiria fazer uma divisão um pouco melhor, porém tem um gasto um pouco maior por conta de você estar comprando 2 inversores, por mais que ele seja menor, né? Então você acaba tendo aí um gasto um pouco maior para o seu cliente em relação a valores, tá? Mas pode ser também uma saída em casos de coberturas como essa, né? Que ele tem uma demanda de energia bem grande, porém ele não tem uma cobertura tão boa assim para a gente estar fazendo a instalação da energia solar, tá ok? Então pessoal, a gente vai estar mostrando então qual que seria essas divisões. Então os MPPT eles são variáveis, tá? Ao meu ver aqui, essa cobertura que eles fizeram invertida, né, aqui em cima, ela não está na mesma orientação dessa daqui, da frente virada para o norte, acredito eu. Então aqui a gente teríamos que ter um MPPT aqui. Aqui ele não parece estar no mesmo alinhamento, até pela foto, pode ser o ângulo e tal, mas vamos considerar que não, tá? Então aqui a gente teria um MPPT para isso, um MPPT para esse de trás, um MPPT para esse virado para esse lado, tá? Um MPPT para esse, se ele estiver diferente, se estiver igual na mesma inclinação, poderia estar junto, né? Vamos considerar igual. Então a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 MPPT. Então aqui a gente teria bastante divisões, tá? Acredito que eles não devem ter feito uma divisão assim tão correta, porém se eles dividirem em outros inversores daria certo. Por que a gente diz para você fazer essa divisão correta, tá? Essas divisões elas são feitas para que você não tenha, por exemplo, o seguinte:
Vamos considerar assim, do jeito mais fora, assim, vamos dizer, mais grosso. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar que esse daqui ele está num string, certo? Em um MPPT, e esse do lado de cá, vamos dizer que ele fez uma outra string, porém as duas, o inversor, né? Os dois estão ligados no mesmo MPPT, tá ok? Então, do que acontece? Quando o Sol está passando aqui por cima, normalmente esses módulos aqui, né? Esse arranjo, ele estaria recebendo maior incidência solar, correto? Porque ele estaria virado para o norte, então desde manhã cedo, durante o dia, no final do dia ele estaria recebendo uma incidência melhor. Nesse caso, como ele está ligado no mesmo MPPT que esse aqui na lateral, esse da lateral durante a manhã ele não receberia muito sol. O que o inversor ele acaba entendendo? Ele entende que no caso desses módulos virados aqui para, vamos considerar que aqui ele está virado para o leste, né? Por lado para o leste. Então, de manhã cedo, o que o inversor entende? Como ele está ligado no MPPT, ele pega sempre o menor. Então, no caso, por mais que todos esses módulos estão virados para o norte, ele entende que ele pega sempre o menor. Então, que todos os inversores, todos os módulos, né, estão virados para o mesmo lado leste. Então, não adiantou de nada ele ter todas essas placas aqui instaladas para o norte, sendo que ele pega sempre o menor. Então é como a potência, vamos dizer assim, se a gente pudesse ver, né, como no Edge, né, no Solar Edge, no microinversor, a gente conseguisse ver cada módulo desse daqui, a porcentagem de geração deles, a gente veria que ela era a mesma dessa, né? Então ela ficaria menor. Mas, né, eu digo isso, né, do microinversor do solar só para ver, né? Mas não tem como ver isso no string, no inversor de string, tá? Porque assim, no microinversor e no inversor Solar Edge, eles são individuais, então isso eles não afetam, né? Então, por exemplo, se você possui um tipo de cobertura como essa, né, você instalar microinversor ou Solar Edge seria o mais ideal, porque do que acontece? Cada um deles são individuais, por mais que esse está virado para cá, eles trabalham individualmente. Então, esses para o norte continuariam gerando normalmente sua maior incidência solar e esses daqui estaria virado para o outro lado com uma menor, não influenciaria entre eles, tá? Então, assim, nesse caso aqui, talvez eu aconselharia, lógico, teria que ver com o cliente também certinho, eu aconselharia ele talvez instalar um microinversor ou um Solar Edge, que ficaria melhor para ele, né? Em questão de geração e qualidade, eu digo, colocando, não vou entrar em critério entre microinversor, Solar Edge e o string, tá? Nessa ocasião aqui, porque daí tem outros fatores que influenciam, outras vantagens do microinversor e do Solar Edge também que contam, porém eles têm um custo bem mais alto, né? Ou então, no caso, fazer umas divisões em inversores string aqui para que não ocorra esse tipo de situação, tá? Então aqui nós temos então, e como ele pode estar gerando, o inversor vai considerar esse como o menor, no caso como está injetando energia no inversor, a gente pode ter corrente inversa dentro desses inversores aqui que são virado para o norte, tá? Então isso também pode ocorrer até um risco aí de estar queimando algum módulo e tudo mais. Então o pessoal tem que cuidar bastante nessa parte aí de fazer as divisões, tá ok? Então agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos aí de ligações que é considerada dentro do MPPT ou não. Então pessoal, mostrando um pouquinho para vocês então sobre o MPPT, então nós temos aqui, isso daqui seria, nessa linha preta é o inversor, tá? Então aqui seria o inversor. Nessa linha azul nós temos daí o MPPT e dentro dessa outra linha aqui também o MPPT. Então nesse caso aqui nós temos então 2 MPPT, correto? Nessa linha amarela seriam as entradas, então em cada MPPT eu tenho 2 entradas, né? Então eu tenho um inversor aqui, né? No caso com 4 entradas, 2 MPPT dentro de um único inversor. Nesse caso, para mim fazer uma ligação dos módulos, então eu faria um arranjo de 10 módulos para o oeste, ligado nessa entrada aqui, e aí eu teria mais 10 módulos oeste virado para essa entrada de baixo aqui, à direita abaixo,
tá? Então aqui os dois arranjos com 10 módulos virados para o oeste estão dentro de um único MPPT. Então aqui está correto, eu não teria problema nenhum. E nesse outro lado aqui do meu inversor eu tenho 8 módulos para o norte e 8 módulos para o norte também no inferior aqui. Nesse caso, dentro do MPPT, eu tenho 2 entradas com mesma quantidade de módulos e mesma orientação. Então, nesse caso desse inversor, está tudo correto, não temos problema nenhum, então está ok. Mostrando outro aqui sistema para vocês, nós temos então 8 módulos a 20 graus de inclinação, tá? E aqui nós temos também 8 módulos com 20 graus de inclinação, dentro de cada uma entrada, porém dentro do mesmo MPPT. Então tá correto. Desse lado direito nós temos 11 módulos a 25 graus, nós dentro de uma entrada, e 11 módulos a 25 graus dentro do MPPT. Então também está ok daí nesse caso. Nesse caso aqui, então nós temos aqui 10 módulos a 20 graus dentro de uma entrada dentro de um MPPT e 10 módulos com uma inclinação no 25 graus. Né? Então ela é diferente de 20 graus do outro módulo, por mais que eu tenha a quantidade de 10 módulos na entrada. Tá? Então assim, não quer dizer, é aquele caso que eu disse para vocês, se ele inverter os módulos do sul para o norte, porém ele não seguiu a mesma inclinação das módulos que estão virados para o norte, pode dar algum problema. Então, não é aconselhável a gente fazer essa ligação, tá ok? Então, está errada essa ligação. E desse lado nós temos 11 módulos a 25 graus, 11 módulos a 25 graus, então está ok, tá? Mas a gente não pode fazer esse tipo de ligação à esquerda aqui, que pode ocasionar um grande problema na ligação do seu inversor, e em questão de geração também vai diminuir bastante, tá? A geração dele. Nesse lado aqui, então, nós temos 10 módulos virados para o leste e 10 módulos para o oeste. Né? Então, aqui é aquela situação que eu mostrei para vocês. Então, uma entrada dela está dentro do mesmo MPPT, uma entrada está para o leste e outra para o oeste. Não pode, por mais que a gente seguiu a mesma quantidade de módulos. E nesse lado, 11 módulos norte, 11 módulos norte, está ok daí. E aqui nós temos, então, a mesma situação. Então, 10 módulo leste, 10 módulo leste está ok, 11 módulo norte, 10 módulo norte, quantidade, por mais que está norte, a quantidade de módulos é diferente dessa entrada de baixo, então não pode ocasionar isso dentro do mesmo MPPT. E aqui nós temos 10 módulos leste, 10 módulos leste, né? E do outro lado 12 módulo norte. Não tem problema se eu não tiver nenhum módulo ligado dentro dessa entrada. Eu estou usando simplesmente uma única entrada, e 12 módulos norte aqui no mesmo MPPT, tá ok? Então isso, a questão da quantidade de módulo, tudo depende de cada inversor, a potência máxima que ele suporta, tá? Então aqui a gente quis explicar mais ou menos para vocês o melhor, o ideal para que vocês estejam fazendo uma ligação correta e entendam realmente qual que seria a diferença de ligações, porque essa questão dos MPPT. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que dê para vocês entenderem um pouco quais as divisões e o que deve ser feito para você estar fazendo uma instalação correta de acordo com o MPPT de cada inversor. Sigam nossas redes sociais, nós temos o Instagram, o Facebook e nosso Telegram também, que sempre estão postando alguma coisa lá. E também se inscreva no nosso canal. A cada 3 por semana nós pretendemos aí estar lançando 3 vídeos e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado!